Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos o 11º domingo do tempo comum. E a liturgia, a palavra de Deus, nesse domingo, traz para nós algumas parábolas. E a gente vai encontrar, já na profecia de Ezequiel, uma parábola muito bonita. Ezequiel é um profeta que está situado no contexto do exílio do povo de Israel. Para compreendermos essa parábola, precisamos nos situar onde Ezequiel estava. Ele estava no contexto do exílio. O povo de Israel, após chegar à terra prometida, se constituiu, era um povo nômade. Mas quando chega na terra, ele se constitui um povo, finca ali os seus pés, constrói um templo, constrói a vida. E esse povo que era tão temente a Deus, escutava e sondava a Deus para tudo. Depois que assume essa terra prometida, o povo começa a esquecer de Deus, começa a se tornar um povo poderoso, a ponto de um certo dia eles pedirem para que fosse constituído sobre eles um rei. Eles não queriam mais. Eles viam outros povos que tinham seus reinados, e o povo de Israel era o único povo que não tinha um rei constituído, porque eles viviam a submissão a Deus. Tudo buscava em Deus. Mas a ganância foi grande, e por isso eles pediram: constitua sobre nós um rei. Isso foi dado para eles, e o primeiro rei de Israel foi Saul. E esse povo a cada dia vai abandonando a Deus, vai esquecendo, vai se tornando um povo forte, um povo poderoso. Só que isso não agrada a Deus. Por isso, o exílio vem como um meio para mostrar o poder de Deus. Isso dentro dessa perspectiva bíblica. Deus é aquele que dá e aquele que tira. Por isso acontece então o exílio, e todos aqueles, os políticos daquela época, os poderosos, os ricos, todos foram espalhados. Quando a gente fala em exílio do povo de Israel, não é que todo o povo de Israel foi exilado, mas aqueles que tinham poder. Quem que fica em Israel? Quem que fica ali em Jerusalém? Os pobres. Aqueles que de fato viviam a fé. Aqueles que mantinham a tradição. Aqueles que iam ao templo todos os dias. Aqueles que tinham um compromisso com Deus. Esses permaneceram. Então hoje, nessa parábola, Deus, através de Ezequiel, enche o coração desse povo de alegria. A parábola de hoje traz muita alegria para o chamado resto de Israel. Quem que fica lá? O resto de Israel. Quem é o resto de Israel? Os pobres, os chamados Anauim de Javé. Então, hoje, Deus fala através dessa profecia, dessa parábola, mostrando que Ele nunca abandonou o povo. Ele esteve sempre presente, mas Ele não se agradou quando o povo abandonou, quando o povo se afastou dele e preferiu um rei constituído sobre eles. Isso não agradou a Deus. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro,
do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre o monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Com quem está o poder? Nas mãos de Deus. Quem são aqui as árvores altas e as árvores baixas? No contexto desta parábola, a árvore alta se constituía o reinado do rei Nabucodonosor, que dominava toda aquela região. Mas esse reinado ruiu. O reinado do rei Nabucodonosor, depois de um tempo, ruiu e surge o reinado de Dário, ou Dario, como se dizem. E a partir dali, Deus reconstitui o seu povo. Povo que permaneceu temente, o povo que permaneceu fiel. Então, a partir desse resto de Israel, é que surge essa árvore majestosa, que vai produzir folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. De quem essa parábola está falando? Quem que deu vida, revigorou a esperança do povo de Israel? Jesus Cristo. O povo de Israel nunca perdeu a esperança, porque acreditava em Deus e esperava que Deus enviaria sobre eles um rei que governasse com justiça. Então, a grande esperança do povo de Israel é que fosse governado com justiça. E Deus afirma hoje que Ele é Deus. Eu, o Senhor, digo e faço. E de fato, caríssimos irmãos e irmãs, Deus concretizou essa parábola. Deus trouxe alegria, trouxe muita alegria para o coração do povo de Israel. E da onde nasce o broto de Jessé? Lembra lá no Advento, quando a gente reza com a liturgia do Advento, é lá do broto de Jessé que nasce a esperança de toda a humanidade. Então, surgirá uma jovem, e dessa jovem virá realmente a luz para toda a humanidade. Então, do broto de Jessé nasce Jesus, a esperança do mundo, a esperança de toda a humanidade e a concretização do projeto de Deus na vida do povo de Israel. Então, aí a gente entende o significado dessa parábola de hoje e o sentido dessa parábola. É a parábola da alegria. É Deus que revela para o seu povo que nunca o abandonou. Esteve sempre presente. Acompanhou todos os seus passos. Permitiu que houvesse o exílio para que o poder humano fosse destruído e que as pessoas voltassem de novo para Ele. Então, algumas situações acontecem para que nós possamos retomar o nosso caminho para Deus, nos voltar inteiramente para Deus. E foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. O Salmo vai dizer como é bom agradecermos ao Senhor. De fato, diante de tudo o que acontece na vida, precisamos sempre apresentar ao Senhor um coração agradecido. A gratidão faz parte da vida do cristão, pois tudo que nós temos, tudo que somos, dependemos de Deus. Para dormir, para acordar, hoje nós acordamos cedo com um dia maravilhoso, não sei se vocês já perceberam,
Toda a nossa região está chuvosa, isso traz vida, traz alegria, os pássaros estão cantando com mais alegria. Não sei se vocês ouviram o canto dos pássaros. Nós temos aqui em Bicaraí essa alegria de poder escutar os pássaros cantando. Então, tudo hoje mostra um dia mais alegre, mais festivo, porque Deus está sempre agindo, e é justamente o que Jesus fala na parábola de hoje. A parábola do reino, né? O reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Deus vai providenciando tudo, caríssimos irmãos e irmãs. Apenas este homem jogou a semente ali na terra, espalhou a semente, e Deus se encarregou de regar, Deus se encarregou de adubar, e essa semente vai crescendo. Essa parábola pode ser também compreendida, que a semente que está sendo lançada não é mais uma semente ao solo, lá na terra, mas a semente que está sendo lançada é a semente da palavra de Deus em nosso coração. Todos nós já recebemos essa semente em nosso coração, e Deus está se encarregando de fazê-la crescer. Deus está se encarregando de fazê-la crescer em nossa vida. Quanto mais nós apresentamos ao Senhor um coração favorável, mais essa semente se tornará uma árvore frondosa, vai gerar grandes frutos. Quais são os frutos da palavra de Deus em nossa vida? Quais são os frutos que essa palavra gera em nossa vida? O primeiro fruto, caríssimos irmãos e irmãs, é o alimento da nossa fé. Quanto mais nós nos abrimos para a palavra de Deus, quanto mais compreendemos a palavra de Deus, mais nós nos aproximamos de Deus pela nossa fé. Então, quanto mais conhecemos as Sagradas Escrituras, mais de Deus nós nos aproximamos. Por isso, precisamos oferecer ao Senhor um coração que seja apto para receber essa palavra, não um coração pedregoso, um coração cheio de ódio, um coração cheio de outros sentimentos, mas que o nosso coração seja um terreno fértil, onde a palavra de Deus possa crescer, onde a palavra de Deus possa florir e gerar grandes frutos. Podemos refletir sobre a nossa vida e nos perguntarmos: a palavra de Deus tem gerado frutos em minha vida? Quais são os frutos que eu tenho percebido da minha fidelidade a Deus, pela escuta e pela prática da sua palavra? Será que eu tenho gerado frutos? Quais são os frutos diários que têm sido gerados em minha vida pela escuta e pela fidelidade à palavra de Deus? E assim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vai nos mostrando o quanto Deus independe de nós para realizar o seu projeto. Deus independe de nós para realizar o seu projeto, mas Ele é tão misericordioso e amoroso que Ele quer realizar o seu projeto em nossa vida. Ele quer concretizar o seu projeto de salvação no coração humano, em nossos corações. Por mais que os nossos corações estejam endurecidos, mas Deus continua lançando a sua semente de amor. Por mais que os nossos corações estejam frios, Deus continua lançando a sua semente de amor. Por isso, o que Deus mais espera de nós é que um dia possamos abrir os nossos corações e permitir que a sua palavra se torne, de fato, uma realidade presente em nossa vida. Que a palavra de Deus não entre em um ouvido e saia no outro, mas que a palavra de Deus entre em nossos ouvidos e chegue ao nosso coração e transforme a nossa vida. Por isso a primeira parábola nos mostra essa generosidade de Deus, o agir de Deus que independe de nós. E uma outra parábola ainda no evangelho de hoje. Com quem mais poderemos comparar o reino de Deus?
que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. Uma outra comparação sobre o reino de Deus hoje, compara-o a uma semente de mostarda que é tão minúscula, tão pequenininha, mas essa semente traz uma força tão grande, e quando ela germina, quando ela brota e cresce, se torna uma árvore frondosa. Essa é a força da palavra de Deus em nossa vida. Essa é a força da palavra de Deus em nossos corações. Quando a palavra de Deus alcança o nosso coração, torna-se essa árvore frondosa. E é a partir daí, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vamos perceber a grandeza da palavra de Deus em nossa vida, pois começamos então a trilhar o caminho de santidade. O que significa essa árvore frondosa? É a nossa vida de santidade. Quanto mais nos aproximamos da palavra, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos tornaremos homens e mulheres que vivem a verdadeira experiência de santidade. Lembremos-nos aqui de grandes árvores frondosas que já passaram por esse mundo e que a igreja viveu sobre a sua sombra. Nós temos o Papa São João Paulo II, que com a sua morte foi proclamado santo súbito. Como aquele homem escolhido por Deus orientou e conduziu a nossa igreja. Toda a humanidade vivia sobre a sombra de São João Paulo II como Papa e aquele que tinha um diálogo aberto com todas as realidades e apontava sempre para Jesus Cristo, porque a missão do Sumo Pontífice é ser ponte para Deus. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, tantos outras árvores frondosas que se permitiram, pela semente da palavra, se tornaram grandiosos em nossa humanidade. Lembramos aqui do São Francisco de Assis. A igreja viveu e ainda vive bebendo dessa espiritualidade. Um homem que abriu mão de tudo para viver inteiramente para Deus. Nós temos tantos outros exemplos. Nós temos Santa Dulce dos Pobres aqui na nossa amada Bahia, e tem um jovem agora que já é beato, que a igreja tem se sustentado, se alimentado da sua experiência eucarística, né? Do seu jeito de viver a sua fé. Tão jovenzinho, já morreu, mas deixou um legado. A sua vida se tornou essa árvore frondosa, onde tantos jovens hoje se inspiram na vida dele. Ele que viveu uma profunda intimidade com Jesus na Eucaristia. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quem são essas árvores frondosas? Os santos e santas da nossa igreja. Mas e nós? Podemos nos tornar também nesta árvore frondosa? Sim, porque a santidade é para todos. Se nós buscarmos viver essa santidade, também nós ajudaremos tantas pessoas a se conservarem sobre a sombra do poder de Deus através da nossa vida de santidade. Por isso a mãe, o pai, o filho, todos precisam ser santos. Pois Jesus disse: sede santos porque o vosso Pai que está no céu é santo. Então a santidade deve fazer parte da nossa vida. Buscar a santidade todos os dias, pela oração, pela meditação da palavra de Deus, pela comunhão na Eucaristia, pela vivência dos sacramentos e pela retidão de vida.
pela retidão de vida. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos levar para casa hoje que a síntese dessa liturgia se dá em 3 palavras: a alegria que Deus traz para o povo, a esperança que Deus sustenta no coração daquele povo e concretiza na vida do povo de Israel e na vida de toda a humanidade um reino pautado na justiça e na santidade. Cristo Jesus é a esperança de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.